pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Lu, docente menina, e esse vídeo faz parte do grupo Unindo Ideias. Esse mês a gente vai falar sobre livros, que é um assunto que eu amo, amo, amo de paixão. Quem acompanha o blog há um tempinho pode até lembrar do rodízio de livros que eu fazia lá no Oxente Menina, que era uma forma da gente ir trocando livros e todo mundo ler. O rodízio acabou, mas a minha paixão pela leitura não. Então hoje eu fiquei super feliz de gravar essa tag porque é um dos assuntos que eu mais amo. Qual o livro da sua vida? O que mais amou ler até hoje? Olha, para quem lê uma média de 3, 4, 5 livros por mês, fica bem difícil lembrar do livro da vida. Não tenho nenhum livro que tenha me marcado a ponto de ser o livro da minha vida. Mas um que eu gostei muito de acompanhar nos últimos anos, vários, foi a série das Crônicas de Gelo e Fogo, o que deu origem para a série Game of Thrones. Apesar de ser ficção, os personagens desses livros são muito fortes. Quem já acompanhou os livros ou quem acompanha a série, embora a série não chegue nem perto dos detalhes dos livros, mas consegue observar como os personagens são fortes. Então, para essa pergunta, eu diria que As Crônicas de Gelo e Fogo foram os livros que me marcaram nesses últimos tempos. Se pudesse ser o personagem de algum livro que já leu, qual seria? Também não tem uma personagem que eu possa dizer assim, essa personagem é perfeita, é ela que eu queria ser. Eu diria, de repente, a sagacidade da Marie Laure, que é uma personagem de um livro chamado Toda a Luz que Não Podemos Ver. Eu li ele recentemente, acho que uns 3 meses atrás. É um livro sobre guerra, é um livro lindo, por sinal. Então seria a sagacidade da Marie. Eu diria que a coragem da Arya Stark, também do Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. A inteligência da Lisbeth Salander, da trilogia Millennium. Deixa eu pensar mais alguém. Também a inteligência da Hermione, ou Hermione, do Harry Potter. Enfim, tem muitas personagens que têm características bem interessantes que eu gostaria de ter, mas não tem um personagem que seja o ser perfeito. Qual o seu gênero de livros favoritos? Olha, não sendo autoajuda, porque eu realmente não tenho paciência, não tenho a menor paciência para autoajuda. Então, não sendo autoajuda, já tá de bom tamanho. Eu gosto bastante de romance forense, romance policial, romance água com açúcar. Esse é meu tipo favorito de livro. Livro que me distraia, livro que me faça querer chegar ao final correndo, porque é muito bom. Já comprou um livro pela capa? Qual? Provavelmente comprei um pela capa, mas não consigo lembrar. E falando em comprar livros, eu deixo até a dica aqui pra vocês, que eu não tenho o costume de comprar livros porque eu não tenho espaço para mantê-los. O que eu faço? Eu alugo livros. Aqui em Recife, eu não sei se vocês conhecem, ou se na cidade de vocês também tem, mas aqui em Recife tem a Lock Livros, que é um local que aluga os livros. Eles vêm deixar, você escolhe pelo site, eles vêm deixar na sua casa, e aí quando você termina, você avisa, telefona ou manda e-mail, e eles vêm recolher e você paga a taxa. É super interessante, vou deixar o link para vocês aqui também. Que livro que você leu, que despertou o seu lado malévola? Gente, o lado malévola, assim, eu nunca matei ninguém depois de ler um livro. Mas eu posso lembrar até da própria Lisbeth Salander, que tem um sangue meio esquentadinho, né? Vocês viram o filme, foi até com aquela Rooney Mara. A Lisbeth é meio esquentadinha, né? Eu acho que algumas coisas que ela fazia, você claramente vê que é errado. E pro cara lá que tentou atacá-la e ela marcou na pele do cara que ele era um porco, alguma coisa desse tipo, assim, super errado, mas eu fiquei lá, isso, Salander, faz isso mesmo. Então, nenhum livro despertou meu lado malévola, não, mas tem certas passagens de alguns livros, tipo esse da trilogia Millennium, eu não lembro, acho que foi o livro 1 que aconteceu isso, e eu concordei. Você tem ciúmes dos seus livros ou empresta numa boa? Eu não tenho o menor apego. Eu acho que livro tem que ser lido e não adianta nada uma estante linda, recheada de livros e se estão lá parados. Livro tem que ser lido.
Então, se eu tenho livro, eu empresto. Como eu falei, eu alugo livros, então não tenho muitos. Mas os poucos que eu compro, ou eu dou, ou eu empresto e nunca mais voltam, então a mesma coisa de doar. Mas, enfim, eu não tenho o menor apego. Tem um único livro que eu guardo aqui, que é a biografia do Steven Tyler. Does the noise in my head bother you? O barulho na minha cabeça te incomoda? Que eu sou apaixonada pelo Steven Tyler. E desse livro que eu ganhei do meu marido, eu não me desfaço. Um livro que você não quis que terminasse? Nenhum. Se os livros são bons, eu quero logo que eles terminem, porque eu fico louca de curiosidade para chegar no final e saber o que acontece. Mas tem livros realmente que depois que eu termino de ler acabam me deixando órfã. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu termino de ler um livro e fico pensando no personagem. Tipo, a Louisa Clark, do Como Eu Era Antes de Você, que até tem um filme pra sair agora. Gente, depois que eu acabei o livro, eu fiquei pensando muito no Will Traynor, que é o cadeirante, o personagem principal, depois da Louisa. Fiquei pensando muito nela. A gente acaba pegando um certo apego, a gente acaba tendo um certo apego com os personagens. Mas eu sempre quero que termine, porque eu sempre quero saber o final. Teve algum livro que você tenha tido muita vontade de ler e quando leu não gostou? Tem sim. Eu acho que metade das pessoas que estão vendo esse vídeo vão me odiar, porque esse livro é tipo, melhor livro do mundo. É A Cabana, que eu achei um livro chatíssimo. Começou como um romance policial e ele desvirtuou pro lado da religião. Não me entendam mal, não é que eu acho que religião é errado, não, mas não era isso que eu esperava do livro. Eu realmente esperava um romance policial e o livro não era isso. Eu fiquei bem decepcionada. Eu sei que todo mundo ama esse livro. Esse livro ficou um tempão na lista dos mais lidos. E enfim, eu achei ele chatíssimo. Foi o tipo do livro que eu só terminei realmente porque eu esperava que houvesse uma reviravolta no final. Eu não vou dar spoiler pra vocês, pra quem não leu no caso, mas enfim, não gostei não. Já deixou de ler algum livro no meio do caminho ou persiste até o fim? Tem 2 livros que eu não consegui ler de jeito nenhum. O primeiro foi A Divina Comédia, que apesar de eu amar Dante, eu não consegui ler porque ele fala muito em personagens históricos, fala muito em pessoas que, para você entender o contexto desse personagem, dessa pessoa, no livro, você precisa saber um pouco, pelo menos, da história. E tinha personagem que eu não fazia a menor ideia de quem era, não consegui contextualizar, não sabia por que aquele personagem estava ali. Então foi um livro que foi bem difícil de ler e eu acabei deixando ele de lado. Eu acho que eu ainda não tenho maturidade suficiente ou uma base. E um outro livro que eu também não consegui ler, mais uma vez, para quem ama os clássicos, vai me odiar por estar falando isso. Mas outro livro que eu tive que deixar de lado foi O Processo, de Kafka. Olha, só de pensar nesse livro eu acabo ficando cansada, porque o livro dá muitas voltas e você não consegue entender o danado do processo. Você não consegue entender por que danado o cara está sendo processado, mas ele está sendo processado. E até hoje, mesmo sem ter terminado o livro, eu não consegui entender o que gerou aquele processo pro cara. Vou ficar revoltada aqui no vídeo. Então foram esses, A Divina Comédia e O Processo, A Divina Comédia de Dante Alighieri e O Processo de Kafka, eu não consegui ler. Se alguém quiser fazer resumão do vestibular pra mim, tô topando. Bom, eu amei responder essa tag porque eu sou apaixonada por livros. Inclusive eu queria criar o hábito de discutir livros. Quem sabe isso não se torna um projeto aqui pro Oxente Menina, de ter mais uma tagzinha de livros, já que o rodízio foi embora e não deve voltar. Se vocês têm algum livro muito bacana que vocês leram e acham que vale a pena recomendar, deixa aqui o nome, ou deixa lá no blog o nome, ou fala comigo no Instagram, no Snapchat, no Face. As minhas mídias estão abertas para vocês. Então é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo
e até o próximo vídeo.